Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Hoje a gente vai mergulhar no conteúdo de quarta-feira, dia 4. É da lição 10, tá? E o foco é um episódio bem intrigante, que acontece um pouco antes da destruição de Sodoma. É quando Deus visita Abraão. Vamos tentar entender melhor o que aquela conversa lá em Gênesis 18 revela sobre quem Deus é e como ele lida com o mal. A passagem começa com algo bem pessoal, né? A promessa de um filho para Abraão e Sara. Isso, a linhagem do Messias, como Paulo depois conecta lá em Gálatas. Exato. Mas, assim, muito rápido o tom muda. Vai para a questão das cidades, de Sodoma e Gomorra, uma questão bem séria. Pois é. O ponto central está ali em Gênesis 18, do versículo 17 até o 32. E o que me chama a atenção logo de cara é que Deus decide contar para Abraão o que ele ia fazer. Amós 3.7 fala que Deus revela segredos aos profetas, mas aqui parece diferente, mais íntimo, né? Sim, quase como um amigo contando algo importante. Ele não precisava, certo? Não mesmo, mas Ele escolhe envolver Abraão. É uma abertura. interessante. Por que será? Boa pergunta. Talvez. Mostre a natureza da aliança que eles tinham. Não era só mandar e obedecer. Tinha diálogo. Pode ser. E a cena é forte. Deus fica ali com Abraão enquanto os anjos, os mensageiros, vão para Sodoma. E as nossas fontes até sugerem um paralelo disso com o Apocalipse, né? Sim, um paralelo bem interessante. Com os anjos lá de Apocalipse 14 e 18, eles também trazem uma mensagem, um aviso, um chamado para sair da Babilônia, que representa todo um sistema contra Deus, né? Ah, entendi. Então, tipo assim, como teve aviso antes de Sodoma, vai ter aviso antes do fim. A ideia é essa, uma advertência clara antes do juízo final. E no meio dessa conversa tensa lá em Gênesis, Abraão não fica quieto. Ele intercede, ele pergunta. Sim, e faz aquela pergunta famosa, né, no versículo 25. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Ele não está só tentando salvar o Ló, parece que ele está questionando a própria justiça de Deus, né? Como ela funciona. Exatamente, é uma exploração profunda ali. Abraão tá lutando com a ideia de um juízo que pudesse parecer indiscriminado. E a paciência de Deus em responder, em entrar nesse diálogo enquanto Abraão negocia, isso revela muito, sabe? Ele ouve. Ele considera o argumento humano. Ok, então, como que essa conversa lá atrás conecta com um quadro maior do juízo final? A fonte fala dos livros celestiais em Apocalipse 20. Parece um salto. A conexão está no princípio da transparência, da justiça que pode ser examinada. A fonte sugere que da mesma forma que Deus se abriu ali para o questionamento de Abraão, ele vai permitir um exame das suas decisões antes do fim. Os livros abertos. Isso. A abertura dos livros e aquele período dos 1000 anos em Apocalipse seria um tempo para que todos entendam as decisões de Deus, para que a justiça dele fique clara para todo o universo. Não é um julgamento feito às escondidas, sabe? É um processo aberto. Entendi. Quer dizer, a conversa com Abraão não foi só um fato isolado. Foi um vislumbre de como Deus age. Exato. Um padrão divino. Deus age com justiça, mas ele também mostra essa justiça. E está disposto a conversar sobre ela. É uma abertura impressionante. Mostra um Deus que valoriza o relacionamento, a compreensão, mesmo quando está exercendo juízo, né? Justamente, ele não só impõe, ele convida a entender, como fez ali com Abraão. Isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Saindo dessa análise. Sim, fica a reflexão. Se Deus mostrou essa disposição toda para conversar, para ser transparente sobre a justiça dele lá com Abraão, tanto tempo atrás, o que isso pode dizer para nós hoje? Para como a gente lida com as nossas dúvidas, os nossos questionamentos sobre Deus, sobre o que acontece no mundo? Como essa imagem de um Deus aberto ao escrutínio pode mudar a nossa fé? É, uma pergunta forte para a gente continuar pensando. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.